E aí, pessoal, beleza? Vamos então continuar aqui a nossa abordagem sobre anatomia do dorso. Vamos focar agora aqui na parte dos músculos do dorso, tá? Os músculos do dorso, eles podem ser classificados como extrínsecos ou como intrínsecos com base em sua origem embriológica, né? E no tipo de inervação, né? Essa divisão com base na origem embriológica e no tipo de inervação, ela é clássica, tá? É uma classificação, né? Muito usada no livro de anatomia humana, certo? Esses músculos extrínsecos do dorso significa que eles não vão atuar no dorso em si, ou seja, não vão atuar no movimento da coluna vertebral, tá? Eles vão atuar ou na parte proximal do membro superior, né, como os músculos chamados de cíngulo do membro superior, que são aqueles músculos que vão fazer a união do membro superior com o tórax, ou então eles vão atuar na parede torácica, funcionando como músculos respiratórios, tá? Já esses músculos aqui que são chamados de intrínsecos do dorso, eles têm posição um pouco mais profunda. Só um momentinho aqui, gente. Espera aí, rapidão. Pronto, voltei, pessoal. Eu tinha pausado aqui o vídeo. Mas estava falando sobre músculos intrínsecos do dorso, né? Eles são músculos que têm uma posição mais profunda. E esses músculos vão atuar no dorso em si, né? São aqueles que vão fazer, manter nossa postura, vão fazer movimento da coluna, entendeu? Do tronco. Então, eles são músculos próprios do dorso, né? Sustentam e movimentam a coluna vertebral e participam dos movimentos da cabeça. Aqui temos uma figura desses músculos extrínsecos do dorso. Esses músculos chamados de extrínsecos do dorso, todos eles são inervados pelos ramos anteriores dos nervos espinhais ou pelo nervo craniano acessório, no caso do músculo trapézio. Para quem não lembra, o nervo espinhal é um nervo misto, ele tem o tronco e depois desse tronco, né, ele vai ter dois ramos. Um ramo anterior, que ele é mais calibroso. Esse ramo anterior vai formar os plexos, né, o braquial, o lombosacro, ou então ele vai vir inervar a região aqui anterior. E tem o ramo posterior, que ele é menos calibroso, ele vai inervar, ele vai para a região do dorso, das costas, aqui inervar esse músculo do dorso, tá? Então, esses músculos extrínsecos do dorso são inervados pelos ramos anteriores dos nervos espinhais. São eles aqui o músculo trapézio, o músculo latíssimo do dorso, os músculos romboide maior e menor. E esse músculo é chamado de levantador da escápula, esse grupo superficial. E tem esse grupo aqui intermédio, que é os músculos serrátil posterior e serrátil posterior superior e serrátil posterior inferior. Vamos ver eles aqui? Ó, aqui eu selecionei para vocês, né? Esses músculos da camada intermédia dos músculos extrínsecos do dorso. Esses aqui são os músculos serráteos, serráteos posterior, superior, tá? Ele vem daqui da escápula aqui para os processos espinhosos. E tem esse músculo aqui que é o serrátio posterior inferior, né? Bilaterais. Esse rádio posterior inferior, ele vem daqui desses processos espinhosos das vértebras, né? E ele vai aqui para as costelas, tá? É nesse ramo aqui, nessa borda inferior da costela. Gente, um momentinho só de novo, tá? Rapidão. Bom, gente, voltei aqui. Então, estamos falando desse músculo chamado de serrátio posterior inferior, que ele é daqui do processo espinhoso aqui para essa borda aqui inferior das costelas, né? Então, se é você verificar, uma dica para você entender como é que o músculo funciona, é você ver de onde ele se origina, onde ele se insere. Aí, depois que você vê onde ele se origina e onde ele se insere, você observa o formato do músculo,
Depois que você observa o formato do músculo, você observa a orientação da fibra dele. Olha só. Olha como a fibra desse músculo aqui se orienta na oblíqua. São fibras oblíquas. Tá? Então é o seguinte, imagine, quando esse músculo ele se contrai, quando ele se encurta, o que vai acontecer? Ele vai aproximar esse espaço intercostal que tem aqui, ele vai diminuir, né? Olha só, o espaço intercostal que é formado entre uma costela e outra, esse espaço intercostal ele vai diminuir. Se você diminui esse espaço intercostal, o que acontece com as costelas? Elas vão tender a vir nesse sentido aqui, ó, tá? Nesse sentido aqui. Então, quer dizer o seguinte, né? Que quando esse músculo se contrair, o tórax ele vai se comprimir. Se se comprime, o que vai fazer com o ar? O nosso ar vai exalar. Nós vamos fazer uma expiração. Tá? Já esse aqui de cima é o contrário. É só você verificar. Imagina que ele está aqui, né? Se ele se contrai, o que acontece? Ele vai aumentar o espaço das costelas e que automaticamente ele vai fazer se expandir, tá? Expansão torácica aí. Ok, povo? Então, faz esse movimento aí. Esses aqui são os serráteos, tá? Posteriores, superiores e aqui os posteriores inferiores. Tem também o grupo, né, dos músculos mais superficiais desses chamados de extrínsecos. Que vai ser o trapézio, né? Vou selecionar aqui para vocês, ó. Esse aqui é o trapézio, tá? O latíssimo do dorso. Vendo aí? Então, eles são bem superficiais mesmo, tá bom? Bem superficiais mesmo. Trapézio latíssimo do dorso. E quando você secciona o trapézio, vou aproximar um pouquinho mais aqui, ó. Você secciona o trapézio, você consegue ver aqui os romboides, tá? Romboide maior, romboide menor. E a quilômetro da escápula. Então, quilômetro da escápula, romboide menor, romboide maior, trapézio e latíssimo do dorso. Esses aqui são os músculos chamados de músculos da camada superficial dos extrínsecos do dorso, tá? Esses músculos romboides aqui, eles vão fazer a adução da escápula, entendeu? A retração da escápula, a escápula vem para trás. Esse músculo anterior da escápula faz a escápula deslizar superiormente. Esse trapézio aqui ele é um músculo bem grande, né? Ele tem 3 compartimentos. Ele tem o trapézio superior, médio e inferior. Como que eu sei cada um deles? Pelas fibras deles. Observa só. Essa fibra aqui, ela vai se orientar mais para cima. Olha aí, tá vendo? Sai daqui para indo para cima. Então é trapézio superior, tá? Olha essa outra aqui, ó. Como ela é mais medial. Então vem daqui para cá. Ela é quase que horizontal, tá vendo? Então é chamado de trapézio medial. E essa mais aqui embaixo, se você for ver, ó, vai vir daqui vindo para baixo, tá? Então por isso que ele é trapézio inferior, tá? Então tem o trapézio das fibras superiores, as fibras mediais e as fibras inferiores. O latíssimo do dorso, ele é bem grandão mesmo, tá? Por isso que é latissimus dorsis do latim, que é o grande músculo do dorso. Latissimus dorsi. Latissimus dorsi. O latíssimo do dorso, ou grande dorsal, né? Algumas pessoas chamam de grande dorsal, mas o nome mesmo dele é latíssimo do dorso. Esse músculo aqui, ele ocupa toda essa parte superficial do dorso praticamente, né? Você vê que aqui tem uma aponeurose, essa aqui é a chamada de aponeurose toracolombar. Essa aponeurose toracolombar se deve muito pela a fixação desse músculo aqui nos ossos do dorso, tá bom?
E ele vai se inserir lá no número. Se você pegar aqui, olha só, botar os ossos, olha onde ele se insere aí, lá no número, né? Esse músculo trabalha fazendo a adução e rotação medial do ombro. Então, por isso que ele é extrínseco do dorso, né? Ele atua no dorso aqui, um pouco na postura, mas ele tem essa atuação aí no ombro, tá? Mesma coisa também o trapézio, gente. Esse trapézio aqui, ele estabiliza a cervical, tá? Ele trabalha com o músculo respiratório acessório, ele inibe a flexão do pescoço e faz com que o esternocleidomastoideo ele se contraia e faça o tórax se expandir no movimento antero-posterior. O trapézio medial ele faz a retração da escápula, o trapézio superior ele faz a elevação da escápula e o trapézio inferior ele faz o movimento para baixo da escápula, tá? Rebaixamento da escápula, ok? Então, assim que você vê que eles estão no dorso, mas atuam em outras funções, sem ser no movimento da coluna em si, tá? Então, é isso aí. Esses são os grupos dos músculos aí. Se vocês quiserem, foi o seguinte, ó. Desse lado aqui, eu vou seccionar. Aí, eu vou tentar colocar tudo. Vai faltar quem aqui, gente? Vai faltar só o serrátil superior, posterior superior. Aí, ó. Esses aqui são os músculos extrínsecos do dorso, tá? Eu colei aqui, ó. Esses músculos aqui são os músculos extrínsecos do dorso. De novo, então, lá de cima do dorso, trapézio. Aqui tem romboide, né? Romboide maior. Um pouquinho acima, romboide menor, não aparece. Lântula da escápula. Esse aí. Aqui o serrátil posterior superior e serrátil posterior inferior. Ok, pessoal? Então, beleza. Vamos continuar aqui. Um momento rapidão aqui. Ok. E temos esses músculos aqui da camada profunda. Esse músculo da camada profunda, gente, eles são um universo à parte, tá? Esse autor aqui ele dividiu de maneira muito simplória até, muito simples. Esses músculos da camada dos músculos chamado de intrínseco do dorso. Esse intrínseco do dorso eles estão em camadas um pouco mais abaixo que aqueles extrínsecos do dorso. E o diferencial deles é que eles vão atuar na coluna diretamente, fazendo os movimentos da coluna, movimento do tronco, movimento do pescoço e sustentam a coluna no caso da postura. Esse músculo intrínseco do dorso são músculos costais verdadeiros, inervados pelos ramos posteriores dos nervos espinhais, enquanto os músculos extrínsecos são inervados pelos ramos anteriores. Esses músculos intrínsecos são inervados pelos ramos posteriores dos nervos espinhais, tá? Esse autor que ele dividiu em músculos eretores da espinha, músculos subcostais e músculos do grupo esplênio, sendo que esses músculos eretores da espinha têm músculo longuíssimo, músculo iliocostal e músculo espinhal. Nesse occipital você vai ter alguns retos e alguns oblíquos, e nesse esplênio tem na cabeça do pescoço. De maneira simples, ele fez assim. Mas uma divisão que eu achei que é um pouco melhor, que dá para você entender essa complexidade aí desses músculos, é essa aqui. Tá? Que eu fiz aqui um quadro, né? Na verdade, eu peguei de uma fonte da internet, tá? Um quadro dos músculos intrínsecos do dorso, que divide-se em camada superficial, em camada intermédia e profunda, tá? Esses músculos aqui da camada superficial são os músculos esplênios, tá? Esse que você viu aqui, ó. Tem o esplênio da cabeça e o esplênio do pescoço. Você vai verificar que normalmente esses músculos vão receber nomes maiores, mas eles têm subdivisões. É que nem o trapézio. No trapézio tem um nome grandão, mas tem fibras superiores, mediais inferiores. O deltoide tem nome deltoide, mas tem deltoide anterior, médio e posterior. Tem o quadríceps femoral. É quadríceps, mas tem vasto medial, tem vasto intermédio.
tem vasto lateral, tem reto femoral, entenderam? Então, normalmente o músculo ele vai ter um nome grande, mas ele vai ter subdivisões, tá? Essas subdivisões desses músculos aqui do dorso vai muito pela topografia, ou seja, pelo local que ela está. Se ele estiver passando pela cervical, vai ser fulano de tal cervical. Se ele estiver passando pela coluna torácica, fulano de tal torácico. Se ele estiver na coluna lombar, é músculo tal do lombo ou lombar, tá? Então a topografia ela vai ser decisiva aqui no nome desse músculo. Então você tem aqui, tem o músculo eretor da espinha, que é a classificação geral deles. Esse músculo eretor da espinha tem o grupo longuíssimo, o grupo iliocostal e o grupo espinhal. Aí você vê aqui, ó, o grupo longuíssimo tem longuíssimo do pescoço, longuíssimo do tórax e longuíssimo do lombo, tá? Mesma coisa aqui também, ó. Não, tem longuíssimo, né? Tem iliocostal do pescoço, do tórax, do lombo. Tem longuíssimo da cabeça, do pescoço, do tórax, né? E tem espinhais. Os espinhais tem o espinhal do pescoço ou cervical e tem espinhal do tórax ou torácico, ok? E essa camada aqui que é profunda é dos músculos intertransversários. Você lembra que as vértebras têm processo transverso, processo espinhoso? O processo transverso é aquele que fica no lateral. Então, de um processo transverso para o outro, você vai ter músculozinhos lá que eles são bem pequenininhos assim, que são os semiespinhais, os multífidos e rotadores, tá? Esses semiespinhais é a mesma coisa que eu falei, tem os da cabeça, do pescoço, do tórax, e multífidos tem multífidos cervical, o torácico e o lombar. Os rotadores tem o curto e o longo. Por que eu tentei pesquisar para vocês diferentes maneiras de você classificar? E eu vou dar mais aqui também, vocês vão ver só, tem mais maneiras de classificar. Porque a nossa profissão ela exige um conhecimento muito grande desses músculos do dorso. E tem gente que chega em estágio e não sabe essa classificação do músculo do dorso, né? E uma coisa que vai ser muito importante. Exemplo, se você não sabe os músculos que tem no dorso, você não sabe qual músculo que vai estar alongado e qual músculo que vai estar forte. Num caso, por exemplo, de uma escoliose. A pessoa tem uma escoliose, a pessoa tem uma cifose, uma hipercifose, né? Aí, né, você é a pessoa com a coluna toda torta, mas você não sabe quais músculos que tem em tal lugar e tal lugar. Não sabe se esse aqui vai estar forte, esse aqui vai estar fraco, se esse aqui vai estar alongado, esse aqui vai estar encurtado. Aí você não sabe o músculo que tem encurtado, você não vai saber fazer a avaliação corretamente, uma avaliação postural, que envolva provas em funções musculares e, consequentemente, você não vai saber reabilitar de maneira correta. Então, viu aí que é uma bola de neve? Então, por isso que é importante vocês saberem esses músculos aqui, pelo menos o nome deles e saber onde que eles estão. Ah, professor, a gente tem que decorar tudo? Não, o importante é que você saiba onde esse músculo se inicia, onde esse músculo termina, tá? Ou qual o ponto ósseo que ele se inicia, que é a origem, qual o ponto ósseo que ele termina a inserção. Você lembra do posicionamento dele, aí você faz aquilo que eu disse agora há pouco, né? Olha qual que é o formato do músculo, olha qual que é a orientação da fibra muscular. Você imagina, se esse músculo se contrai, o que ele vai fazer com a minha coluna, com o meu tronco? Se ele está de um lado aqui, se ele se contrai, a coluna inclina, tá? Uma flexão para esse lado. Se esse músculo aqui se contrair, a coluna roda. Aí você imagina assim, o meu paciente está assim e rotado. Que músculos é nessa posição assim, inclinado e rotado um pouco assim, uma escoliose, se for escoliose. Aí eu penso assim, qual músculo que está contraindo para fazendo ele ficar nessa posição, tá? Se no caso ele tiver algum tipo de desvio postural funcional, que é aquele desvio postural dado por mau hábito no sentar, a pessoa como ela deita, ou se ela carrega só de um lado a mochila, né? Porque tem alguns desvios posturais que eles são já anatômicos, né? Morfológicos, que aí você pode até
reduzir um pouco a angulação, mas você não tem a redução a 100%. Às vezes você consegue reduzir dor, entendeu? Reduzir incapacidade, mas nem tanto deixar a coluna alinhadinha. Mas se for, por exemplo, uma desvio postural, que ela é devido ao desequilíbrio muscular do músculo do dorso, você como fisioterapeuta, ó, faz uma avaliação postural, se conhece os músculos que se trata, você vai conseguir muitos benefícios para o paciente que você vai atender, tá bom? Então, vamos então ver onde eles estão aqui rapidão. Vamos lá passar para a gente ver onde eles estão, para você entender aqui um pouco. Eu vou mostrar para vocês aqui nesse atlas de anatomia. Eu gosto de mostrar aqui no atlas, porque no livro, olha só. No livro você vê, olha aí, ó. Entendeu? Vem aqui, vem aqui. É bom para entender, mas no atlas é bom que eu consigo girar e você entende melhor. Eu acredito, tá? Assim, pela minha experiência já com anatomia. Então vamos aqui nesse. Agora aqui, vamos lá. Vamos dissecar. Vamos dissecar o músculo trapézio. Vamos dissecar o músculo latíssimo do dorso. Vamos dissecar os músculos romboides, né? Vamos dissecar os músculos serrátil posteriores, inferiores e superiores. Pronto, agora eu estou somente com músculos chamados do intrínseco do dorso, né? Vamos ver se tem aqui alguma visualização pra gente, né? Se tiver, a gente já clica lá, ó. Não, vamos pra lá mesmo. Aí, tá? Esse aqui também, esse daqui tem que ser excluídos, tá? Esses aqui são membros superiores. Mas vamos lá. Vamos começar com a camada superficial dos músculos extrínsecos do dorso, pelos esplênios, tá? Nós temos aqui esplênio da cabeça e esplênio do pescoço, tá? Esplênio da cabeça e esplênio do pescoço. Olha aí, ó. Olha como ele é. Dá pra ver aí? Não sei, né? Acho que dá. Esse aqui é o esplênio da cabeça, aí de baixo o esplênio do pescoço. Por isso que eu disse que é o grupo esplênio. Não, errei. Aí, ó. Tá? Grupo esplênio. Medição. Esse aqui é todo o movimento do pescoço, da cabeça. Ok? Vamos agora, então, para os músculos. Esses aqui, gente, são músculos extrínsecos do dorso, a camada superficial. Tá? Músculos extrínsecos do dorso, a camada superficial dos músculos extrínsecos do dorso. Vamos agora para a camada intermédia. Essa camada intermediária, ela é feita pelos músculos diretores da espinha. Tá? Quem não lembra, diretor da espinha, é esses aqui, ó, músculo diretor da espinha, que é o longuíssimo, o ilho costal e o espinhal. Se você for ver, medial é espinhal, intermédio longuíssimo e ilho costal é mais. Calma aí, calma. Aqui, ó. Mais medial, espinhal, tá? Intermédio, longuíssimo e mais lateral, ilho costal. Tá? Deu para você aprender? Então, mais medial, eu tenho espinhal, intermédio longuíssimo e mais lateral, ilho costal, tá? Deixa eu botar aqui pro Atlas, tá? Rapidão aqui. Aí, ó. Bom, vamos lá ver então. Primeiro ilho costal, né? Ilho costal mais lateral, olha só. Viu? Tem o ilho costal lombar. Tem o ilho costal... Não. Tem o ilho costal do lomboro, lombar aqui.
Tem o ilho costal torácico e tem o ilho costal cervical, tá? Ilho costal cervical do pescoço, ilho costal torácico ou do tórax, ilho costal lombar ou do lombo, ok? Aí eu vou selecionar aqui, ó. Entender aí. Olha como eles são. Aí, professor, por que que é iliocostal? Porque ele vem aqui do ilho, tá? Esse osso chamado de ilho, né? Você consegue ver aqui, ó? Esse aqui é a marca da crista ilíaca, ó, tá? Ficaria, por exemplo, aqui ficaria o osso ilho, aqui a crista ilíaca, bem assim, ok? Ele é ilho e desse ilho ele vai para as costelas, ó. Tá vendo aqui? Aqui ele vai se inserir aqui nas costelas, por isso que é iliocostal, tá? E ele é assim, você viu que ele é um músculo bem grande e ele vai ter subdivisões, tá? Subdivisões aqui. Iliocostal, ele é mais lateral. Aí, medialmente, nós temos o grupo dos longuíssimos, tá? O longuíssimo vai ter longuíssimo da cabeça, o longuíssimo do pescoço e do tórax. Para isso, não, vamos ter que remover aqui. Remove essa camada superficial dos músculos extrínsecos para ter essa camada média. Ó, então aqui, ó. Longuíssimo da cabeça, né? Longuíssimo do pescoço e longuíssimo do tórax. Ok? Um momentinho aqui, rapidão. Voltei aqui. Então, ó, longuíssimo de novo. Longuíssimo da cabeça. Longuíssimo do tórax. Não, longuíssimo da cabeça. Longuíssimo cervical e longuíssimo do tórax. Longuíssimo da cabeça, longuíssimo cervical e longuíssimo do tórax. Esses aí são os grupos de longuíssimos, que são os, assim, fica intermédio indo de fora para dentro. E vamos agora para o grupo 2, chamados de espinhais. Tá aí, ó. Tem espinhal cervical. Cadê espinhal? Espinhal torácico. E tem que ter outro aqui, tá? Que eu não tô conseguindo achar ele. Minha espinhal. Não achei outro, mas tem o espinhal do tórax e do pescoço, tá, gente? Esse grupo de músculos espinhais aqui, ó. Deixa eu clicar para vocês verem aqui como é que ele é. Ó, vendo aí como que ele é? Olha aí, tá? Esse é o grupo dos espinhais. Gente, eu mosquei aqui, cliquei fora, agora já era. Tem que secar tudo de novo aqui pra gente. Secando com calma, tá? Porque calma é necessário. Beleza. Certo? Então, deu para ver esse espinhal aqui, né? Agora vamos, então, relembrando aqui. O grupo dos ilhos costais, né? O grupo dos ilhos costais. O grupo dos longuíssimos e o grupo dos espinhais, né?
Esses aqui formam a camada dos músculos do dorso, a camada intermediária dos músculos do dorso. Bom? Isso aqui. Longuíssimo cervical. Longuíssimo capitalis. Vou clicar fora aqui para mim ver que isso aqui acho que é o romboide, né? Romboides. Não quero romboides. Aí, ó. Viu? Ilhos costais, mais laterais. Depois dele, indo para medial, tem um grupo dos longuíssimos, do tórax, longuíssimo cervical, longuíssimo da cabeça. Tem o ilho costal lombar, ilho costal torácico e ilho costal cervical. E aqui tem o espinhal torácico, era para ter o espinhal cervical aqui também. Tá? E deve estar um pouco mais lá em cima. Agora só falta a camada dos músculos profundos do tórax, do dorso, tá? Deixa eu selecionar de novo. Selecionei, esses aqui são da camada superficial. Extrínseco do dorso. Aí, aproxima aqui, né? Levanta do escápulo, levanta do escapulae. E romboide também é camada de extrínseco do dorso, camada superficial. O serrate posterior, superior e o posterior inferior são da camada intermediária dos músculos extrínsecos do dorso. Aí nós temos aqui os músculos esplênio da cabeça, esplênio do pescoço, são da camada superficial dos músculos intrínsecos do dorso. Aí nós temos aqui os músculos longuíssimos, o ilho costal lombar, ilho costal torácico e ilho costal cervical, o músculo longuíssimo torácico, o músculo longuíssimo cervical e o músculo longuíssimo na cabeça e o músculo semiespinhal aqui são da camada dos músculos chamados de eretores da espinha, que fazem parte dos músculos da camada intermediária dos músculos do dorso. Gente, por que eretores da espinha? Se não está dizendo, eles vão fazer extensão da coluna, entendeu? A coluna vai se estender, tá? Então, eles são grupos musculares muito importantes que vão fazer a extensão da coluna aí. Bom, aí lembra, professor, por que que nessa parte de trás tem um monte de músculos e na parte da frente não tem? Simples, porque é mais trabalho para manter a cabeça, para estender a cabeça do que para flexionar. Por quê? Por causa da gravidade, entendeu? Quando você tem assim a massa da cabeça, né? Peso da cabeça, mais a gravidade, e você o que? Fica mais esforço para os músculos, tá? Então, para você não deixar a cabeça cair, você tem que ter mais força nessa região posterior do que para impedir que ela caia do que para flexionar. Para flexionar é rápido. Agora, para levantar, tem gravidade, tem peso da cabeça, entendeu? E também eles têm que estender a coluna para deixar a coluna assim nessa posição mais ereta, tá? Posição mais ereta aí. Aí vamos excluir então esses músculos aqui e vamos ficar agora com a camada profunda. Essa camada profunda desses músculos do dorso, que nós chamamos de intrínseco do dorso, é formado pelos músculos intertransversários, né? Como já diz, é que eles vão de um processo transverso para o outro, tá? Olha aí, ó. Temos os músculos semiespinhais. Esses semiespinhais, eles vão ser semiespinhais. Tem esse do tórax, né?
Tem semiespinhal aqui da cabeça e tem semiespinhal também do pescoço, tá? Era para ter aqui. É para ter semiespinhal cabeça, ó, semiespinhal do pescoço e semiespinhal. Deixa eu tirar a cabeça aqui, ó. Deixa eu tirar aqui o do tórax. Ele vê que ele fica um pouco mais abaixo lá, ó. Gente, voltou toda aquela. Voltou todo mundo, né? Oh não. Oh não. Já. Oh não, não. Olha aí. Espinhão da cabeça. Espinhal do tórax. E tem o semi-espinhal do pescoço, acho que aqui atrás. Aí, ó. Lá vai agora. Ó, quando ele é pequenininho aí, tá vendo? Bem pequeno mesmo ele é, tá? Então tem ele, semi-espinhal do pescoço, semi-espinhal da cabeça e semi-espinhal do tórax, tá? Semi-espinhal da cabeça, semi-espinhal do pescoço e semi-espinhal do tórax. São grupos aí que tem, tá? Outro grupo que tem também são os músculos chamados de multífidos. Os multífidos, achei engraçado, né? Eu tava lá no estágio lá, com o professor da fisioterapia, né? Dos formandos. Aí, professor, senhor poderia me dizer para mim qual que são esses músculos multífidos? Aí, gente, eu rio de coisa besta, mas eu achei engraçado. Multífidos. Multífidos, tá? O nome é multífido, com acento no i. Esses daqui são os multífidos, tá? São os multífidos aqui, ó. Deixa eu apagar para você ver aqui. Ó. Viu que eles estendem boa parte da coluna aí? Quase toda ela. Esses são os multífidos, tá? Músculos multífidos. Aí é aqui onde ele tá com o músculo, com os ossos aí em relação com os outros músculos. Lembrando que eu tô falando da camada profunda dos músculos intrínsecos do dorso. Então são aquele músculo que ficou lá mesmo já na vértebra praticamente. Na vértebra lá, contato com a vértebra diretamente. Os multífidos. Multífidos. Aí depois, se você que tiver com tempo, você pode ler aqui os multífidos. Não estou conseguindo ler aqui. São músculos intrínsecos do dorso, consistindo em muitos fascículos, né? E aí você continua lendo aí. E vão estar no processo espinhoso. Os músculos são classificados de acordo com o componente transverso, espinhal. Você consegue ler aqui em inglês se você tiver um pouco mais de fluência que eu. Mas é esses os multífidos, tá bom? Então, essa camada profunda. Nós já vimos os músculos semiespinhais. Agora tem os multífidos. Só um adendo aqui, né? Que esse multífidos também tem subclassificações. Nesse atlas aqui, ele colocou como o multífido grandão aqui, como um só. Mas no livro de anatomia você vai ter os multífidos cervicais, os multífidos torácicos e os multífidos lombares. Aqui ele está só como um, mas eu quero que você saiba que tem multífido cervical, torácico e lombar, tá? Tem subdivisões aí para melhorar o estudo. Ok, pessoal? Então acho que é isso aqui. E aqui você tem aqui uns músculos levantadores das costelas, tá bom aí? Ali, ó. Vamos excluir por aqui quem falta. Exclui multífido. Exclui semiespinhal. Exclui semiespinhal. Exclui semiespinhal. Exclui espinhal. Quem que ficou aqui? Olha só os músculos que tem aqui. Esses aqui são chamados de rotadores, longos e curtos. Esses aqui são os pequenininhos aqui, rotadores longos. E esse aqui, os rotadores curtos, tá? De novo, rotadores longos. Olha como eles são. Rotadores curtos, tá? Rotadores longos, rotadores curtos.
Rotador de quê, professor? Da coluna. Esse movimento aqui, ó. Tá? Então, se eu tô aqui, ó, motor aqui foi rotação, motor aqui foi rotação, motor aqui foi rotação para cá, rotação para cá. Então, professor, quem que faz esse movimento de rotação? Agora você já sabe, né? Tem os rotadores. Na verdade, não só são eles, né? Outros músculos também fazem rotação. Tá? Mas eles têm um papel, como posso falar assim, de função primária da rotação, né? Então, estão vendo aqui que eles são músculos pequenos, gente? Olha como o tamanho deles, é bem pequenininho, né? Eles são músculos muito delicados. Então, é por isso que é importante, quando você for reabilitar um paciente, saiba qual músculo possa ser encurtado e você foca nele, né? Ó, eu tô fazendo esse exercício com a bola suíça, tô fazendo esse exercício aqui com a faixa elástica, que eu tô pensando em fortalecer os músculos semiespinhais, os músculos multífidos, os musculadores curtos. Então, eu vou fazer esse exercício aqui de alongamento, né? Estou pensando em fortalecer os músculos geradores da espinha, né? Os iliocostais, os longuíssimos, os espinhais. Né? Que você, assim, ganha até mais respeito, entendeu? Ganha uma notoriedade maior. E esses últimos que você está vendo aqui, eles já estão associados com a coluna já, né? Eles vêm da coluna para as vértebras. E eles vão fazer movimento torácico aí na parte da expiração, tá? Por isso que não estão inclusos mais. Então, pessoal, esse é o resumo, tá? Que eu tenho que apresentar para vocês. Espero que vocês tenham entendido, né? Por isso que eu falei. É por isso que eu gosto de usar o Atlas de Anatomia, porque esse Atlas de Anatomia em 3D a gente consegue verificar o músculo, a gente consegue dissecar, né? Dissecar de um por um, a gente consegue mostrar músculo por músculo, certo? Que o livro você não consegue ver o livro aqui. O livro ele não mostra com esse detalhe aqui, ele mostra um por um. Mas no Atlas eu consegui mostrar para vocês, tá? E é uma coisa que eu acho muito benéfica, né? Ter essa tecnologia aqui, porque eu consigo demonstrar para vocês uma coisa que eu antes eu queria, mas não consegui. Aí só para a gente ter uma parênteses aqui, que o estudo dos músculos da coluna vertebral, do dorso, né? Ele é de grande complexidade, sendo difícil construir uma organização que satisfaça o leitor em todos os sentidos. Então, pode ser que você, mesmo eu explicando, mesmo você lendo, mas isso aqui não ficou tão didático assim para me aprender. Então, eu trouxe aqui uma outra organização. Essa aqui é do livro do Base Anatomia e Cinesiologia. Ele dividiu de outra forma. Ele dividiu em região cervical e região toracolombar. Tá? Aqui é torácica e lombar. Essa região cervical vai ter o músculo, essa parte mais superficial aqui. O músculo trapézio, o músculo esplênido da cabeça e o músculo esplênido do pescoço. E tem aqui os suboccipitalis. Se bem que eu não mostrei para vocês os suboccipitalis, né? Vamos lá ver rapidão, antes da gente prosseguir. Esses aqui são os músculos suboccipitalis, tá? Eles ficam nessa região aqui, como o nome já diz, abaixo do occipital. Vão ser músculos retos e oblíquos, tá? Retos e oblíquos. Esse aqui, ó, é o reto posterior, reto da cabeça, posterior. Um momentinho aqui, gente, espera aí. Un momento, per favore. Senhores. Tá, vamos lá. Tem o músculo reto posterior maior da cabeça, esse que você está vendo aqui, né? É o reto maior posterior da cabeça. Tem o reto posterior menor da cabeça. Cadê? Esse aqui, ó. Reto posterior menor da cabeça, reto posterior maior da cabeça e tem dois oblíquos. Tem o oblíquo superior da cabeça e tem esse aqui que é o oblíquo inferior da cabeça, tá? Então, de novo, dois retos, um reto posterior menor da cabeça,
um reto posterior maior da cabeça, um oblíquo superior da cabeça e um oblíquo inferior da cabeça. Esses 4 músculos aqui são os chamados de músculos suboccipitais, tá? Você vê aí. Beleza? Vamos voltar para lá para o slide agora. Aí, tá? Então ele divide, né? Trapézio, os grupos dos esplênios, né? Esse trapézio aqui, naquela classificação lá que a gente viu lá, ele é extrínseco do dorso, a camada superficial. Esse esplênio aqui, ele é intrínseco do dorso, a camada superficial. Tem os suboccipitais, que é um outro grupo lá, que nós vimos aqui agora há pouco, os retos e os oblíquos, né? E aqui abaixo ele divide nos eretores da espinha. Esses eretores da espinha nós vimos que eles são parte dos músculos chamados de intrínseco do dorso, a camada intermédia, né? Músculo eretor da espinha ou sacroespinhal, que ele vem do sacro para a espinha. Só que esse nome sacroespinhal não ficou tão bom porque isso aqui vem do ilho, né? Então era para ser sacroilioespinhal, a meu ver, mas tudo bem. Por isso que ele disse aqui que não dá para satisfazer o leitor dos sentidos. No caso aqui eu não fiquei satisfeito. Mas tá aí o ilho costal, aí tem o ilho costal do lombo, do tórax e do pescoço, né? Eu não sei por que ele não usou o padrão. Aqui ele colocou ilho costal do lombo, era para ser ilho costal do tórax e do pescoço. Ou então colocar ilho costal lombar, ilho costal torácico e ilho costal cervical. Tem que escolher um padrão. Sempre quando você for dizer o nome do músculo, né, escolhe um padrão, pelo amor de Deus. Não faz que nem daqui não. Ilho costal torácico, ilho costal do lombo. Escolhe ou põe ilho costal lombar, torácico e cervical, ou põe ilho costal do lombo, do tórax e do pescoço. Tá bom? Então escolha um padrão aí. E outra coisa também, sempre quando você for escrever, dê prioridade para livro de anatomia mesmo. Porque esse livro aqui, Base de Anatomia e Cinesiologia, ele é um livro de um pouco já de cinesiologia. E muitas vezes eles pegam termos que a gente usa na clínica. Só que o problema é que o nome que você usa na clínica nem sempre é o nome anatômico. Exemplo, tem muita gente que usa músculo grande dorsal, mas o nome é músculo latíssimo do dorso. Tem muita gente que usa músculo supraespinhoso, né? Mas o nome do músculo é supraespinhal. Tem muita gente que usa músculo semitendinoso, mas o nome do músculo é semitendíneo, ok? Então, tem muitos livros de kinesiologia que eles usam esses termos aí que eu vejo que são epônimos e que são incorretos. Usem sempre o que o Grace fala, o que o Moore fala, que é certeza que é o nome na nomenclatura anatômica utilizada atualmente. Aí tem o longuíssimo, nós vimos que tem o longuíssimo do tórax, do pescoço da cabeça, e tem espinhal do tórax, do pescoço da cabeça, tá? E da região toracolombar que ele colocou o complexo transverso espinhal, que nós vimos lá no nosso anatomia humana, que isso aqui seriam, no caso, os músculos da região músculos intrínsecos do dorso da camada profunda, né, que é o semiespinhal, os multífidos e rotadores, né? Aí esse aqui semiespinhal tem do tórax, do pescoço da cabeça, os multífidos tem do sacro, do lombo, do tórax e do pescoço. E rotadores, nós vimos lá que tem os curtos e os longos, aqui ele colocou do lombo, do tórax e do pescoço. E esse grupo interespinhal de transversário tem os interespinhais do lombo, do tórax e do pescoço e do transversário do lombo, do tórax e do pescoço. Não sei porque ele classificou assim. Eu particularmente não sei. Mas se bem que tem aqui mesmo, olha só. Se você for olha só. Esses aqui são os músculos chamados de interespinhais, tá vendo aí? E esses interespinhais, eles são da camada profunda mesmo, olha só. Por que é interespinhal? Que fica entre os processos espinhosos, tá? Por que é intertransversário? Porque ele fica entre os processos transversos, bom? Então tem
tem interespinhal. Aqui, ó. Na lombar, no tórax e no pescoço. E aqui, esse intertransversário tem na lombar, tórax e no pescoço. Vamos lá ver, então. O interespinhal cervical. Cadê? Interespinhal torácico. Não tá aparecendo aqui, só tem cervical. Continua só cervical. Tá aqui, ó, interespinhal lombar. Acho que eu devo ter excluído aqui, né? Interespinhal. Tórax do pescoço. Excluí. Mas tá aí, ó. Por que interespinhal entre os processos espinhosos? Tá pra ver aí? Por que intertransversário? Porque tá entre os processos transversos. Olha aí, ó. Vou selecionar aqui. Né? O processo transverso aqui tá entre o processo transverso. Tá? Por isso que eles são chamados de intertransversários. Muito bom, tá? Ok, pessoal? Então tem esse outro grupo aí para você ver. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? A gente conseguiu fazer uma explanação aqui rápida nesse músculo do tórax. Só vendo para você entender onde que ele tá, o posicionamento deles, o nome deles. É muito músculo, mas escolha a maneira que você goste aí para aprender, tá? Aprender o nome dele, aprender o local dele, né? Por isso, essa parte aqui, quando você estuda anatomia regional ou topográfica, nesse caso aqui, o importante mesmo é você saber o posicionamento, tá? O posicionamento, a geolocalização, tá? E a relação que tem dele com outra coisa. Qual que é a relação dele que tem com a vértebra, com a costela? Então, tentem fazer isso aí, né? Olhem aqui no Atlas de Anatomia, vejam o posicionamento desse músculo aqui. Aí você já vai ter em mente o posicionamento dele, de onde que ele vem, a orientação, a espessura do músculo. Isso ajuda muito na hora de você saber a função dele, tá? Então tenho essa mente aberta, esse pensamento aberto, que você nunca vai ficar batendo a cabeça para decorar músculo, tá? Bom, gente, nossa aula ficou um pouquinho grande, mas eu espero que você tenha gostado, tá bom? Qualquer dúvida, pergunte de mim. E até uma próxima. Muito obrigado a todos.